Canal Pecuária Sem Segredos. Eu sou o Porto Veterinário e hoje nós vamos falar sobre minerais proteicos. O que é muito importante quando se fala em minerais proteicos? São só aqueles minerais que vão acelerar o rumen, principalmente nos períodos de intempéria em que a pastagem começa a sofrer. Mas a diferença dos minerais normais, que eu falei no módulo 17, para esse módulo que são os minerais proteicos, é que esses minerais eles são fontes de proteína e principalmente eles possuem uma pitada de farelo com ureia. Por quê? Ele vai ser usado quando a pastagem começa a entrar em declínio. É nesse momento que o pecuarista ele não pode errar, que toda pastagem em declínio, o rumen do animal começa a sofrer. E esse declínio começa a acontecer principalmente quando as pastagens começam a ficar levemente amareladas, né? O pecuarista vê que ele tem de ir para soltar, como dizer, semente. O que significa isso? Significa que está caindo a proteína da pastagem. E o rumen começa a se comprometer. Então o grande segredo na pré-seca é que o pecuarista ele vai usar um saco de mineral normal para um saco de mineral proteico. Por quê? Ele vai fazer uma adaptação dentro desse rumen, que é fundamental. Porque esse laboratório aqui, que é o bovino e o rumen principalmente, as bactérias têm que trabalhar para fazer o quê? Transformar esse pasto em proteína. Mas se o pasto começa a faltar nitrogênio principalmente, por isso que a ureia está dentro desse mineral, porque ele é fonte de ureia, e a pitada de farelo é para fazer um substrato de rumen, é fazer com que essas bactérias não sintam a falta de oxigênio e trabalhem mais dentro do rumen, aproveitando o máximo o que o capim está podendo dar no caso. Porque quando chegar a seca, quando realmente sumir totalmente o nitrogênio dentro das pastagens, é que você vai usar o mineral proteico puro, porque ele vai ser a fonte de nitrogênio para fazer com que as bactérias não sofram, você não tenha perda de bactérias, que é o mais grave nesse momento. Por isso que quem sabe trabalhar corretamente com o mineral, ele não perde peso, e se ele souber fazer manejo de pastagem, esses animais vão ganhar ainda um pezinho durante esse período. Por isso que o consumo é muito importante. Por isso que você tem que chamar o representante do seu mineral, que tem que ser o seu parceiro, para você estudar por categoria qual é o consumo que você vai trabalhar. Porque normalmente um mineral proteico, nós podemos trabalhar de 100 até 300 gramas, dependendo a categoria e dependendo daquilo que o pecuarista está precisando. E é fundamental isso aqui, coxo. O coxo tem que estar no malhadouro. Mineral proteico se coloca quase todo dia, principalmente se você tem coxo descoberto. Aliás, se você tem coxo descoberto, não esqueça de fazer 4 furos em cada as bordas, aí no caso 15 centímetros do fundo. Porque como é um mineral que contém ureia, você não pode correr o risco de ter água boiando, para você não ter problemas ruminais com esses animais. Por isso que a vantagem do coxo coberto, ele pode até molhar, mas não acumula água. Se o seu funcionário passar 2 vezes por dia onde está o gado, peça para ele descer do cavalo e lá, junto com um bastão, mexer nesse mineral. Porque como ele tem um pouco de farelo, ele pode não estar bem à disposição e a palatabilidade cai, a gente sabe disso. Então, mineral proteico se coloca, se possível, todo dia, mexer todo dia e não deixar faltar, porque o rumen precisa de nitrogênio para funcionar. Dúvidas, perguntas, participe do nosso canal e dê o seu joinha.